Oi pessoal, tudo bem com vocês? Continuando a nossa playlist aqui de álgebra básica, nós vamos falar nesse vídeo sobre termos semelhantes, pré-requisito para o estudo dos polinômios. Então, o que são termos semelhantes, gente? São termos que têm partes literais iguais. Então, eu coloquei vários exemplos aqui para mostrar a vocês como é que a gente identifica os termos semelhantes. Eu tenho 8x ao quadrado e 3x ao quadrado. Se você observar, a parte literal é x ao quadrado. Então, esses dois monômios são semelhantes, né? Eles são termos semelhantes. E aí, no próximo tópico, eu vou explicar como a gente simplifica esse tipo de expressão. Temos também 5y e menos 3y, ok? Temos aqui y e y. Neste caso, o coeficiente é 5 e no segundo caso, o coeficiente é menos 3. Como a parte literal é igual, eles são termos semelhantes. Do mesmo modo, você tem termos semelhantes quando você tem multiplicação de incógnitas. No caso aqui, AB, ó. Eu tenho 15AB e menos 1/3 AB. Mesmo que um dos coeficientes seja uma fração e o outro seja um número inteiro, o que vale, né, o que faz com que o termo seja semelhante, é a parte literal. Então, como ambos possuem parte literal AB, eles são termos semelhantes. Do mesmo modo, eu tenho aqui, ó, menos 8/6 de t e 10t. Como a parte literal é a letra t, né, representada aqui pela letra t, o meu valor desconhecido, eles são termos semelhantes. E nós temos o caso em que o monômio não tem parte literal, que no caso são os nossos números conhecidos. Dois números quaisquer são considerados termos semelhantes no contexto da álgebra básica, tá certo? 2 termos, 3 termos e por aí vai. Então, a gente vai ver agora como simplificar termos semelhantes, no caso de soma e subtração. Trouxe 4 exemplos básicos aqui para a gente ver. Primeiro exemplo, eu tenho 2x mais 5x. Então, como é que eu faço para somar e simplificar esses termos? Eles têm a mesma parte literal, então como é que a gente faz? Nós somamos a parte dos coeficientes e repetimos a letra. Então, vai ficar 2 mais 5x. No caso, 2 mais 5 é 7, então fica 7x. Tá bom, pessoal? Aqui nesse item eu tenho 8b menos 3b. Do mesmo modo, ó, a parte literal é a mesma, a letra B. E aí, eu vou fazer a subtração dos coeficientes e repetir a letra. Como 8 menos 3 é igual a 5, eu terei aqui 5b, tá bom? Eu tenho aqui agora monômios com x, y. Então, nesse caso, eu irei somar 5 mais 5 meios e irei repetir a parte literal, x, y. Perceba que eu faço isso quando os termos são os mesmos, né? Parte literal. A parte dos coeficientes pode ser diferente, mas a parte literal tem que ser a mesma para a gente dizer que são termos semelhantes. E aqui eu posso fazer uma simplificação de fração, eu vou puxar para cá, tá? Por conta do espaço. Eu sei que 5 pode ser escrito como uma fração. E para a gente somar frações, é importante e necessário que ambas tenham o mesmo denominador. Então, eu vou escrever 5 com denominador 2. Se você pensar um pouquinho, 5 é igual a 10 dividido por 2. É a mesma coisa de 5, né? Então, 10 sobre 2 mais 5 sobre 2 é igual a 15 sobre 2. Então, 5 mais 5 meios vai ser igual a 15 sobre 2 xy. Esse último exemplo é um exemplo que eu trouxe para mostrar a vocês, para vocês terem cuidado quando vocês tiverem uma expressão e que nem sempre você vai poder simplificar completamente, digamos assim. Um olhar desatento pode fazer com que você responda que para simplificar essa expressão aqui, ó, você vai ter que somar os 3 coeficientes. Só que cuidado, por quê? Em 2 monômios eu tenho a letra y, em apenas um eu tenho a letra a. Então, eu não posso agrupar aqui os coeficientes, né, fazer a soma ou a subtração, dos coeficientes aqui do monômio com y e do monômio com a. Eu só posso fazer a subtração ou a adição dos monômios com y. Então, como é que vai ficar? Se eu tenho menos 8/3 de y, mais 6a, mais 5/3 de y, eu vou simplificar. Menos 8/3 mais 5/3 vai ser o seguinte, eu vou repetir o denominador e vou fazer a soma dos numeradores. Bom, deixa eu corrigir melhor aqui. Menos 8 mais 5 vai ser igual a menos 3, tá, gente? Menos 3 sobre 3y mais 6a.
Se você quiser simplificar mais, eu sei que menos 3 dividido por 3 é igual a menos 1. Então, isso aqui vai ser menos y mais 6a. Você vai fazer esse tipo de procedimento. É bem simples. Agora, você precisa estar aí afiado em operações com números inteiros e com números racionais, com as frações, certo? Então, se você está com dificuldade, não sabe muito bem ainda essa parte de frações, eu recomendo um vídeo que está aqui em cima, onde eu explico as operações com frações. Eu queria lembrar também, pessoal, que nesse vídeo eu vou colocar uma lista de exercícios que vai estar na descrição e você vai ter a oportunidade de verificar a solução dos problemas, tá bom? No material em PDF que eu vou deixar o link com a resolução de todos os problemas, para que você possa exercitar o tema desse vídeo aí na sua casa. Eu vou fazer agora uma aplicação do conceito de termos semelhantes na geometria, tá bom? Olha só, é muito comum na geometria a gente trabalhar com expressões literais. Nesse caso aqui, eu trouxe a ideia de perímetro. Então, você, às vezes, vai precisar expressar o perímetro, que é a soma da medida dos lados de uma figura plana, por meio de uma expressão. Bom, o perímetro você obtém somando a medida de cada lado. Mas quando esses lados possuem letras, né, eles são expressões algébricas, como é que eu faço? Então, a gente vai ter que aplicar o conhecimento que a gente viu na folhinha anterior, tá bom? Eu vou fazer aqui o perímetro do triângulo verde e vocês vão ver a aplicação do que a gente fez na folhinha passada. Então, eu irei somar para saber o perímetro desse triângulo. Eu vou somar a medida desse lado, que mede x, mais a medida desse lado, que vai ser x mais 3, mais a medida do terceiro lado, x mais 6. Como todas essas medidas são positivas, né, porque a gente está trabalhando com medida de uma figura plana, eu posso escrever todas essas medidas assim, ó, sem parênteses. E a gente vai ter um vídeo em que eu vou trabalhar com essa situação dos parênteses, tá? E aqui, o que a gente vai fazer? Nós vamos agrupar os termos semelhantes. Observe que eu tenho x mais 3, mais x, mais 6. Lembra que no vídeo aí anterior eu falei que quando eu tenho só a letra x, isso na verdade é 1 vezes x? Então, eu posso agrupar as 3 letras x que eu tenho aqui. Como eu tenho 3 letras x, x mais x, eu somo os coeficientes, que são iguais a 1. Então, 1 mais 1 mais 1 vai ser 3x. Mais 3 mais 6. Como eles não têm letra, né, não tem parte literal, eu vou somá-los. 3 mais 6 vai ser igual a 9. Então, o perímetro desse triângulo será 3x mais 9. Para ser mais adequado e correto, o ideal é que você escreva, por exemplo, a letra P aqui, né? O perímetro seria igual a 3x mais 9. Vamos agora para a figura rosa. Eu tenho 1/3 de x com x, 2x mais 2, x e 2x mais 8. Então, eu irei somar todas essas medidas, as medidas desses lados. Então, para ser mais rápida, vou colocar aqui em cima, tá? Eu não vou colocar entre parênteses, tá? Mas a ideia é análoga a essa. Então, o perímetro aqui do rosa vai ser, começar por aqui e no sentido do relógio. 1/3 de x mais 2x mais 8 mais x mais 2x mais 2 mais, vou colocar o mais aqui embaixo, mais x. Então, vou somar todos esses termos, tá certo? Vou deixar essa fração por último. Vamos somar aqui os outros termos semelhantes. Vamos devagarzinho. Tenho 2x aqui, x, 2x e x. Então, 2 mais 1, mais 2, mais 1. 2, 3, 5, 6. 6x. E temos também uma parte sem parte algébrica, né? Então, vai ser 8 mais 2, que vai ser igual a 10. Se você quiser simplificar mais, você pode unir esses termos semelhantes, né? Porque eles têm parte literal igual a x. Eu posso somar 1/3 mais 6, achando uma fração que tenha denominador 3 e que seja igual a 6. Bom, eu posso fazer 1/3 de x mais 18 dividido por 3, porque 18 dividido por 3 dá 6. Tá certo? Eu estou achando uma fração equivalente, que tenha denominador 3. Mas o essencial dessa folhinha aqui é entender que eu posso expressar o perímetro como a soma de expressões algébricas, tá bom? Então, ó, 1 mais 18 dá 19
19 terços de x mais 10. Esse é o perímetro. Eu sei que ficou apertadinho, mas você pode pausar o vídeo e fazer lentamente aí. Aqui, em laranja, eu tenho um retângulo. E cada lado desse retângulo, eu posso encontrar da seguinte forma. Se esse lado aqui, vertical, tá, ele mede x, esse lado oposto também vai medir x. E se este lado aqui de cima mede 12 menos x, o lado de baixo também vai medir 12 menos x. Por quê? Porque esses lados... Aqui faltou um pouco de informação, tá? Mas eu vou completar aqui. Isso aqui é um retângulo. Esse daqui também. Então, retângulo, os lados opostos são congruentes. Então, se esse lado mede 12 menos x, esse daqui também. E se esse lado mede x, esse aqui também vai medir. Bom, quem seria o perímetro nesse caso? Eu vou somar a medida de todos os lados. Então, aqui começando por esse lado, x mais 12 menos x mais 12 menos x. Tá certo? E aí tem uma coisa interessante que eu quero falar pra vocês. Quando você tem chamados monômios opostos, a gente pode simplificar muito mais rápido. Por exemplo, eu tenho aqui x e menos x. Perceba que o coeficiente daqui é 1. E o coeficiente desse terceiro termo é menos 1. Então, eu posso simplificar, porque 1 menos 1 vai dar 0. E vai ficar 0 vezes x, e 0 vezes x é o monômio nulo. Da mesma forma, eu vou ter aqui x e menos x, então eu posso simplificar. Portanto, o perímetro aqui é 12 mais 12, que vai ser igual a 24. Do mesmo modo, eu procedo aqui, como eu fiz aqui. Lados opostos possuem a mesma medida, no caso do retângulo, e ele vai ficar como exercício para vocês, além da listinha de exercícios que eu vou colocar aqui embaixo. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Aproveitem a lista e vejo vocês no próximo vídeo.